E o governo deve divulgar hoje um bloqueio de gastos no orçamento, de olho se vai incluir previsão para pagar o desvio do INSS. Assunto para a nossa Juliana Rosa, que já está por aqui. Tudo bem, Ju? Bom dia. Tudo bom, Roberta? Bom dia para você, bom dia a todos. Vai ter o anúncio na parte da tarde, nessa quinta-feira, da primeira avaliação bimestral de receitas e despesas do governo. É importante porque o governo entrega o orçamento, faz uma previsão orçamentária para o ano, mas assim como na nossa casa, a gente faz uma previsão, mas tem que ir acompanhando, né? Porque você pode ter um gasto extra, uma emergência, um dinheiro que você contava entrou mais ou entrou menos. Então, a cada 2 meses, o governo faz esse balanço para ajustar aquilo que estava sendo previsto, tanto em termos de receitas quanto em termos de despesas. Já tinha uma previsão, Roberta, de que o governo teria que anunciar um bloqueio em torno de 10 bilhões de reais para poder compensar o crescimento de gasto, principalmente previdenciários. As despesas com previdência, os auxílios ligados à previdência estão crescendo muito mais do que outras despesas. Então, acaba pressionando, tendo que cortar em outras áreas. Já tinha essa expectativa. E agora, com esse desvio dos aposentados e pensionistas do INSS, o presidente Lula quer fazer esse ressarcimento o mais rápido possível. Então, o governo fala que custaria em torno de 6 bilhões, mas ainda há um processo em curso que é os aposentados e pensionistas relatarem se foram ou não sacados de forma ilegal. Então, está tendo ainda esse processo para saber o número exatamente de pessoas que foram afetadas e o valor exatamente, mas se calcula em torno de 6 bilhões. E com isso, então, se já tem uma perspectiva de bloqueio mínimo de 10 bi, se espera que o governo coloque dentro da previsão orçamentária do ano, aí pelo menos em torno de 15 bi, juntando aí um pouco mais para poder mostrar que há uma previsão orçamentária para poder pagar o desvio do INSS. Além disso, Roberta, tem uma fila recorde do INSS, são 2 milhões e 700 mil brasileiros na fila do INSS pedindo pensão, aposentadoria, auxílio-doença. É uma fila recorde, porque o governo mudou o sistema para poder averiguar o atestado médico, a averiguação daquilo que está se pedindo, e esse sistema, então, acabou atrasando. E o governo, então, tem que dar conta de um gasto também, que deve ficar em torno de uns 6 bilhões de reais que estão atrasados. Além disso, Roberta, tem premissas que a gente precisa ficar de olho e que o governo vai precisar fazer. Na parte de receitas, tem uma série de premissas que precisam ser atualizadas. O petróleo, por exemplo, previsão do governo era de um petróleo na casa de $80. Agora caiu para 60, então a receita com petróleo diminui. Outras premissas também de receitas que provavelmente o governo vai ter que atualizar. Da parte de receita, a sorte é que a gente está tendo uma economia mais forte, né? Então, o governo até está indo bem por conta de um crescimento mais forte da economia, do mercado de trabalho. Inflação ajuda também a aumentar a arrecadação. Então, Roberta, a parte de despesa é que a gente agora vai ficar de olho para ver como é que vai se encaixar tudo, inclusive as promessas aí que o governo vem anunciando de crédito e tudo mais, né? Da onde vai sair esse dinheiro. E com um grande desafio de manter o crescimento do país, manter a população empregada também, mas sem que a inflação dispare, né, Ju? Então, seria necessário um crescimento natural da economia e a gente fala muito sobre a dificuldade nesse equilíbrio por aqui, né, Ju? Exatamente, Roberta. A gente está de olho, eu estou com a garganta ruim a semana inteira, estou só na água. Água, nebulização, desculpa a tosse aí. Mas a gente está de olho também, Roberta, porque você viu que ontem o governo anunciou, por exemplo, a gratuidade da conta de luz para pessoas de baixa renda, né? E no curto prazo, ou seja, esse ano, quem vai bancar essa gratuidade é a maior parte da população, consumidores residenciais, pequenos comércios, grandes indústrias, enfim, vai ser compartilhado. O que o governo diz é que esse aumento vai ser compensado a partir do próximo ano, porque vai ter redução depois da conta de luz, com a retirada de subsídios,
principalmente de consumo de energia solar, que teve muito incentivo, né? E agora o argumento é que o preço já é competitivo, então vão tirar esse subsídio da nossa conta de luz, vão repartir também, fazer com que grandes indústrias que não pagam uma parte desses subsídios que vão continuar, outros na conta de luz vão ser repartidos, e tem também a questão do acesso, a partir do ano que vem, para pequeno comércio e depois para pessoas terem acesso ao chamado mercado livre, que é a gente poder escolher quem vai fornecer energia na nossa casa, como a portabilidade do celular. A gente não vai precisar ficar preso à única empresa fornecedora de energia aqui do nosso estado. Então, o governo tem essa expectativa, o mercado elétrico também diz que isso é importante, uma demanda antiga para gerar competição, modernização e redução de tarifas também. Agora, Roberta, precisa entender, porque vai para o Congresso, né, essa conta. Isso é só um exemplo que eu estou dando dessa discussão de orçamento, porque o governo ontem falou que uma coisa vai compensar a outra, não vai pressionar as contas do governo, né? Você vai dar gratuidade para os pobres e você depois vai compensar reduzindo custos para o restante da população, vai se pagar dentro da própria conta de luz. Mas quando vai para o Congresso, tem sempre um risco fiscal, que é o Congresso aprovar a parte da gratuidade e não aprovar a retirada de subsídios, porque tem um monte de lobby, né, no Congresso sempre para manter seus subsídios. É o mesmo risco do imposto de renda, né? Você dá a isenção para quem recebe até 5 mil e depois não aprovar o aumento do imposto para quem tem rendas maiores. E aí quem banca essa diferença? Então, certamente vai ter muito detalhe, viu, Roberta, nessa discussão hoje do anúncio da primeira revisão das contas do governo, do orçamento federal do ano de 2025.